E hoje nós vamos conversar sobre a construtora Cury, uma das melhores, ou será a melhor construtora do Brasil. Eu já estudo a Cury, eu já acompanho essa empresa já faz bastante tempo. E hoje é dia de fazer uma revisão para ver se seus fundamentos ainda continuam excelentes. Bora pro vídeo, meu amigo, que hoje é o dia da Cury. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Cury de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e calculei quais seriam os indicadores da análise dinâmica, que no caso é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E logo de cara eu percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira sólida, grau de risco mínimo, grau de risco 2, ok? Uma empresa que tem 1,7 bilhão de reais de capital de giro e esse dinheiro, meu amigo, ele está praticamente todo na tesouraria. 1,6 bilhões desses 1,7 estão na tesouraria. Sabe por quê? Porque a necessidade do capital de giro da Cury é bem pequenininho, não chega a 100 milhões de reais. É uma empresa interessante. Mas vamos lá. A análise dinâmica de balanços, ela preza muito pela tendência dos indicadores ao longo do tempo. Então eu peguei esses indicadores e coloquei no gráfico. O gráfico mostra uma empresa bem interessante. O gráfico é muito bonito. A linha azul é o capital de giro próprio, a linha vermelha a necessidade de capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria, ok? Então vamos lá. O capital de giro, que é a linha azul, ele está em mais alto nível, soberano, lá em cima, muito acima da necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. Basicamente, né, pessoal, o capital de giro próprio, ele tem aquela função de financiar a necessidade de capital de giro, né? Como a necessidade de capital de giro da Cury é ínfima, próxima de zero, e inclusive agora em 2025 chegou a ser até negativa, então o caixa fica todo livre, né? Observem vocês, a qualquer ponto do gráfico, se você calcular a distância entre a linha azul e a linha vermelha, esse é o saldo de tesouraria, em qualquer ponto, ok? Então, por exemplo, aqui em outubro de 2025, essa distância que eu estou passando o mouse aqui, entre a linha azul e a linha vermelha, ela é exatamente a distância entre a ponta da linha amarela e o zero. Ou seja, uma empresa que tem alto nível de liquidez. É um negócio impressionante. Poucas empresas da B3 têm um gráfico tão bonito como este gráfico da Cury. Mas bora lá, pessoal. Nós precisamos analisar cada um desses indicadores para ver se tem alguma surpresinha. E vamos começar pelo indicador do saldo de tesouraria. Quando eu abro o saldo de tesouraria, eu percebo que ele é composto por apenas 3 contas. As contas de mais alta liquidez do balanço patrimonial, que no caso é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo. E aí, o que eu percebo? Eu percebo uma empresa que, por exemplo, agora em 2025, no último balancete disponível, é uma empresa que tem praticamente 1,3 bilhões de reais em caixa, aqui no mouse. Ela possui mais de 486 milhões de reais em aplicações financeiras. E possui, cara, apenas 150 milhões de reais de empréstimos de curto prazo. Então, meu amigo, esses empréstimos de curto prazo aqui não valem nada, né? Porque ela pega aqui parte desse caixa aqui, quita esses empréstimos de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Sobra 1,6 bilhões de reais. A liquidez da Cury, ela vem do longo prazo. Ela vem da robustez do capital de giro ou de uma conta bem administrada da necessidade de capital de giro. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora na necessidade do capital de giro. Quando nós analisamos o indicador da necessidade de capital de giro, eu sempre busco estabelecer um nexo de crescimento entre a receita e a necessidade de capital de giro. É normal que com o crescimento da receita,
a necessidade do capital de giro também cresça. Mas por quê? Porque são contas operacionais. Na medida que o faturamento aumenta, a empresa precisa de mais estoques, ela vai ter um contas a receber maior, ela vai ter mais obrigações com seus fornecedores, esse tipo de coisa. O nexo causal existe e ele é forte entre o crescimento da necessidade do capital de giro e o crescimento da receita. Vamos dizer, no economês, a correlação é alta, né? E no caso da Cury, o que a gente percebe? Que a receita de 2019 para 2025, ela cresceu aí praticamente 285%. Mas a necessidade de capital de giro ela sai de 241 milhões e vai para 268. Ela cresce em apenas 11%. Se a gente compara a necessidade de capital de giro da empresa de 2024 para 2025, ela reduz ainda mais. Ela sai de 268 milhões e bate 78 milhões, ou seja, praticamente nula. É um caso atípico. A gente tem uma construtora que praticamente tem uma necessidade de capital de giro negativa, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a empresa faz uma boa gestão das suas contas, né? Ela consegue muito dinheiro com seus fornecedores, com as obrigações fiscais, com outras obrigações, com os próprios empregados, né? Isso tudo financia a operação da empresa. E por outro lado, a companhia tem um contas a receber bem pequenininho. Observe vocês, lá em 2019, quando a empresa faturava 1 bilhão de reais aqui no Mouse, ela tinha um contas a receber de 533 milhões de reais, ou praticamente 50%, né? Agora, meu amigo, a empresa está faturando 4 bilhões de reais e o contas a receber continua nos mesmos 475 milhões de reais, bem pequenininho, até diminuiu, né? O faturamento multiplicou por 4, né? E o contas a receber diminuiu. E o que isso significa? Isso significa que a Cury é uma empresa que provavelmente ela pega muito adiantamento com seus clientes, né? Para comprar o imóvel tem que colocar dinheiro, cara. Se não colocar dinheiro, ela não vai, entendeu? Então a necessidade de capital de giro dela é negativa. É uma empresa que o céu é o limite, né? Não existe restrição para essa empresa continuar a crescer. Bem. Pelo menos não vai ser a necessidade de capital de giro que vai ser um empecilho, né? De forma alguma. Meu amigo, aqui no YouTube eu tenho que fazer vídeos mais enxutos. Tem muita coisa que eu poderia estar falando sobre a Cury, mas não dá. Aqui tem que ser no máximo 20, 22 minutos. Se você quer ter acesso completo aos estudos da Cury, você tem duas alternativas. A primeira custa alguma coisa, que é assinar o Tsumoney Premium. Mas existe uma outra alternativa também, totalmente de graça. É se inscrever na newsletter do meu canal. É só acessar o meu site tsumoney.com.br e colocar o seu e-mail lá. Aí, toda vez que eu divulgar um artigo, você vai receber uma cópia por e-mail, né? Mas fique atento. É somente nesse momento, porque depois que eu faço essa publicação, esse artigo vai para o conteúdo premium e você não vai ter mais acesso. Então não perca a oportunidade. E as notícias boas não param, né, pessoal? E quando a gente abre o indicador do capital de giro, a gente fica mais impressionado ainda. O capital de giro da empresa em 2019, ele estava estimado em 432 milhões de reais, aqui no Mouse. Em apenas 5 anos e meio, nem 6 anos, esse capital de giro sai de 432 milhões de reais e bate 1,7 bilhão de reais. Ele multiplica aí por 4, né? Mais do que 4, quase 5. Cara, é uma fábrica de gerar caixa. Quando a gente analisa a composição do indicador do capital de giro nas suas contas de forma analítica, né, eu fico impressionado aqui com essas 3 últimas contas aqui do ativo. As contas de investimento, imobilizado e intangível. É praticamente zero o investimento que a Cury fez ao longo desses anos. É uma empresa que não precisa investir no seu imobilizado. É muito pouquinho, tá?
Então, meu amigo, aonde que está o dinheiro da Cury? Grande parte do dinheiro da Cury está no giro, no contas a receber de longo prazo. Observe que essa conta, ao longo dos anos, de 2019 a 2025, né, ela cresceu aqui no mouse, pessoal, em praticamente 1,6 bilhões de reais. Isso aqui é a venda dos imóveis no longo prazo, né, naquele prazo superior a um ano. E o que financia esse contas a receber alto no longo prazo? Praticamente isso é financiado de forma endógena pelo patrimônio líquido. A Cury, ao longo desses anos, através das contas do capital social, das reservas de capital e reservas de lucro, ela acumulou aí praticamente 1,2 bi. Então 1,2 bi para 1,5 do quanto você receber é praticamente zero, né? Fica faltando 300 milhões. Mas aí ela pega empréstimos de longo prazo e ela, ao longo desses anos, pegou praticamente 1 bilhão de reais, né? 700 milhões a mais do que era necessário para fechar a conta e manter aqui o capital de giro em níveis aceitáveis na faixa aí de 1 bilhão de reais. Mas não, a Cury foi além, ela pegou empréstimo de longo prazo a custo barato e isso fez com que o seu capital de giro fosse extremamente forte, né? A empresa que hoje tem um capital de giro de 1,7 bi para uma necessidade de capital de giro que não chega a 100 milhões de reais. E sobre o endividamento, meu amigo, a Cury é uma empresa endividada? Então vamos lá. Cara, não é. A Cury tem dívida líquida negativa. Observe aqui no mouse, sempre negativa. E agora em 2025, a empresa está com uma dívida líquida negativa de 450 milhões de reais. O que significa isso, meu amigo? Isso significa que se ela pegar o dinheiro que ela tem no caixa, mais as aplicações financeiras que ela possui de curto e de longo prazo, dá para ela pagar todos os empréstimos de curto prazo e de longo prazo e ainda sobraria 450 milhões de reais em cash, em dinheiro. Outro ponto interessante é o seguinte, é que não obstante dela ter dívida líquida negativa, ela sim tem empréstimos de curto e longo prazo, mas praticamente aqui no mouse, 90% dos empréstimos que ela tem, que ela não precisaria ter, são de longo prazo. Então isso dá muita tranquilidade para a empresa. E os indicadores de performance? Vamos lá, vamos fazer uma panorâmica sobre a performance da Cury. Faturamento numa crescente, saindo de 1 bilhão de reais aqui no mouse e chegando a 4 bilhões de reais em 2024. Agora em 2025, ela deve faturar algo em torno aí dos seus 4,7, 4,8 bilhões de reais por baixo, ok? Por que eu falo isso? Porque em 9 meses de 2025 ela faturou 3,9 bilhões de reais, que é justamente o faturamento de 2024, né? Então é aquilo lá. A Cury, ela tem um crescimento ponderado de faturamento na faixa aí dos seus 20, 22% ao ano. 2025 é mais um ano de crescimento. Em relação ao custo da mercadoria vendida, a Cury ela é referência no mercado de construção civil. Um custo na faixa dos 60% declinante. Observem aqui, pessoal. Em 2019 o custo era 65, depois passou para 63, depois passou para 62, 61 e agora em 2025 ela tem um custo da mercadoria vendido de 60%. Isso significa o quê? Que a Cury ela é uma forte geradora de caixa. Pensar em Cury é saber que essa empresa vai gerar um EBIT aí na faixa dos 23% e um lucro líquido aí na faixa dos 18%. É uma fábrica de gerar dinheiro. Em 2024, essa empresa gerou 700 milhões de reais em lucro. Agora, em 2025, em apenas 9 meses, ela já gerou 784 milhões de reais. Então, meu amigo, o número da Cury para 2025 é 1 bilhão. Se ela não gerar 1 bilhão de lucro esse ano, eu não compro mais ação nenhuma da Cury. Combinado? Então, a Cury, meu amigo, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela é uma máquina de gerar dinheiro, né?
É uma vaca leiteira de gerar caixa. É um caixa automático de shopping center, né? Uma empresa que tem um capital de giro robusto, cada vez mais robusto, uma necessidade de capital de giro praticamente inexistente, ou seja, quando ela decide fazer algum empreendimento, ela foca, ela vende tudo, ela coloca dinheiro para dentro e o próprio caixa que é antecipado financia a construção dos empreendimentos. É uma empresa super líquida. Hoje, em 2025, no terceiro trimestre, ela tem mais de 1,6 bilhão de reais de caixa, né? Uma empresa que vem numa crescente de faturamento de forma muito forte, ela tem uma taxa de crescimento de faturamento aí na ordem dos seus 22%, 23%, deve faturar agora em 2025 aí praticamente 5 bilhões de reais, tem um custo da mercadoria vendida muito bem administrado e declinante, é uma empresa que foca no Minha Casa Minha Vida com processos customizados. Pensar em Cury, cara, falar que essa empresa tem um custo da mercadoria vendida de 60%, isso é sensacional. É uma geradora de caixa, um EBIT que vai oscilar aí entre 23%, 22%, 24%. Lucro líquido beirando os 20%. É uma empresa de dívida líquida negativa e isso é sensacional. Para 2025, 1 bilhão de reais de lucro líquido. Olha, meu amigo, poucas empresas de construção civil têm uma performance tão boa quanto a Cury. Agora me fala aí, na B3, uma empresa que tem uma performance assim, não vale ser geradora de energia, não vale ser transmissora de energia. Pensa numa empresa redondinha, cara. É difícil, cara. É por isso que Cury não é barata. Cury é uma empresa que vem numa crescente de preço ao longo dos últimos 2 anos aí de forma forte. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, agora tem que comprar a Cury num preço mais elevado, né? É uma empresa sensacional. Os seus fundamentos continuam numa crescente. Ano após ano, a empresa não perde qualidade. Agora a grande pergunta, né? Vale a pena comprar Cury? Meu amigo, vamos por partes. Uma coisa é valor, a outra é preço. Até agora nós falamos de valor, ok? É uma empresa de excelente qualidade, com todos os seus indicadores bons e com um business muito bacana. Preço é outra coisa. Cury não é barata. Hoje a Cury está com uma relação de PL, preço sobre lucro, na faixa aí de 11,6 vezes, né? A média histórica da Cury aí dos últimos 6, 7 anos, se não me falha a memória, é 11,2, tá? Em alguns momentos muito específicos, ela deu uma rateada, você conseguia comprar aí em 8 vezes o lucro, né? Então é isso, é uma empresa de muita boa qualidade, mas eu acho que hoje ela está um pouquinho esticada ainda. Agora de dezembro para janeiro, o preço deu até uma corrigida. Estou falando de cabeça, me parece que ela chegou a bater aí os 36 e por agora está nos 32, né? Mas teve aí alguns dividendos que foram anunciados. Então essa queda aí de 4 não é só preço, né? É ajuste também de dividendos. Mas é uma empresa interessante. Cara, a minha recomendação é a seguinte: coloque a Cury na sua watchlist, ok? É uma empresa sensacional, mas não compre a qualquer preço. Fica de olho nela, fica observando. Se tiver uma correção mais forte, o que é normal numa empresa que vem numa crescente de valorização no preço de suas ações há um bom tempo, né? Correção vai existir. Se tiver uma correção, tu entra e compra, ok? Eu já tive Cury na minha carteira, ganhei algum dinheiro, vendi a Cury, né? E agora estou esperando uma nova janela, beleza? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se gostou, já vale um like, né? O vídeo de hoje foi muito rápido porque é mais uma revisão, né? Mas de qualquer forma, é sempre bom, é sempre um prazer a gente analisar empresas de boa qualidade, né?
todo analista, todo investidor gosta de pegar uma empresa como a Cury, assim, né? Você fica doidão com os fundamentos, com a tendência, com o business. É muito legal, né? É bom pegar a empresa assim. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.